Olá, saudações virtuais. Eu sou Juvenício Santos e apresento a vocês o artigo intitulado A Educação no Pós-Pandemia de Covid-19, uma prática híbrida, um relato de experiência na Rede Estadual de Educação da Bahia. O artigo é de autoria de Juvenício Jesus dos Santos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e do professor Dr. Eniel do Espírito Santo, também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Este artigo ele é construído a partir da atuação de um coordenador pedagógico em uma escola pública da rede estadual de ensino no interior da Bahia e é construído a partir do contexto da pandemia de Covid-19. Esse processo arremessou professores e estudantes do ensino presencial para o ensino remoto e trouxe inúmeros desafios para a educação. E as tecnologias digitais passaram a assumir centralidade na mediação do processo desse ensino e aprendizagem. Para tanto, esse artigo tem como objetivo compreender os limites e as possibilidades para práticas híbridas de ensino na educação básica no pós-pandemia de Covid-19, no intuito de conhecer essas possibilidades que emergiram dentro da escola no contexto da pós-pandemia e promover uma educação científica e tecnológica mediada pelas tecnologias digitais. Para isso, tem como objetivos específicos identificar os obstáculos que dificultam o uso das interfaces digitais pelo professor no contexto do pós-pandemia, vislumbrar as condições favoráveis que ajudam a operacionalizar as interfaces digitais pelo professor no contexto da pós-pandemia, conhecer as práticas híbridas de ensino que emergiram na educação básica nesse contexto. Para tanto, toma como opção metodológica o relato de experiência, fundamentado em Mussi, Flores e Almeida. Vai trabalhar numa perspectiva de uma abordagem qualitativa e é construído a partir da escuta sensível da coordenação pedagógica aos professores de uma escola pública da rede estadual de ensino no interior da Bahia. É fundamentado teoricamente em Edmeia Santos, em Christian Hornstacker, Moreira e Schlimmer, Santos, Galvão e Saviani, Salles e Albuquerque e Freire. Nos resultados e discussões do artigo, os autores pressupõem que o contexto de retorno presencial no pós-pandemia emergiram dentro da escola, da educação básica, práticas híbridas de ensino e toma como referência as interrupções bruscas das aulas presenciais que aconteceram no início do ano de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, que fez com que a escola migrasse de forma compulsória a aula presencial para uma aula não presencial, para atender à recomendação médica da não aglomeração de pessoas. E esse processo teve ali uma transição do ensino remoto ao retorno presencial. Aí a gente vai entender um pouquinho desse processo. Iniciamos 100% remoto em 2021, porque em 2020 ficou na incerteza, passou-se o ano inteiro na incerteza, sem definir propriamente que o ensino seria realizado de forma 100% remota. E o Estado da Bahia criou um plano pedagógico, prevendo ali para o ano de 2021 três grandes fases. A fase do 100% remoto, que vigorou durante o primeiro semestre de 2021 e levava em consideração a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Se tivesse acima de 70%, ficava no remoto. Se abaixasse para 70%, ficava na forma híbrida, ali na fase híbrida, metade da turma na escola, metade da turma em casa. E se, por acaso, a taxa de ocupação diminuísse e ficasse abaixo dos 70%, viria para um retorno presencial. E esse retorno presencial, 100% presencial, só aconteceu no último trimestre do ano de 2021. Dentro desse contexto de ensino remoto,
dessa migração, desse arremesso de professores. Professores e estudantes foram arremessados para uma forma de ensino que eles não estavam habituados. Isso gerou um rebuliço pedagógico no contexto da escola. Inúmeros desafios. Mas desses desafios, permitiram professores e estudantes experimentar o ensino remoto e conhecer diferentes interfaces digitais que permitiram a interação entre a comunidade escolar e os professores e os gestores da aprendizagem. E no pós-pandemia, isso reverberou no pós-pandemia. A gente passou a ter, inclusive, o uso do smartphone, o uso pedagógico do smartphone. Antes, tem relato de uma professora que ela não permitia o uso do celular em sala de aula. E depois do período de ensino remoto, ela pôde ressignificar o seu conceito a respeito do uso do smartphone em sala e, no retorno presencial, trouxe aulas com a realização dessas interfaces digitais. Usou essas interfaces digitais para o seu contexto ali de aula. Nesse pós-pandemia, os professores mantiveram os grupos de WhatsApp que facilitaram e muito a comunicação entre estudantes e professores, mantiveram as salas de aula no Google Classroom. A linguagem no pós-pandemia passou a ser a linguagem PDF, os estudantes passaram a fazer ali bricolagem em áudio, vídeo, imagem e inclusive tivemos a criação de uma disciplina chamada Inclusão Digital e Cidadania. Essa disciplina foi inserida na educação de jovens e adultos e trouxemos também para o ensino médio regular. O novo ensino médio tem a previsão de criar-se uma eletiva e uma das eletivas que foram apresentadas lá foi a disciplina de Inclusão Digital e Cidadania, por entender a importância da discussão a respeito desse assunto, sobretudo no contexto de pós-pandemia, depois desses estudantes e professores terem experimentado inúmeras interfaces digitais e ressignificado o seu olhar para com essas tecnologias. Para tanto, de forma conclusiva aqui já, o desenvolvimento de práticas híbridas de ensino encontra-se em emergência no contexto da sala de aula dos dias atuais, as quais foram muito favorecidas pelas experiências advindas do processo de ensino remoto emergencial. A gente observa que nem todo estudante pôde participar do ensino remoto mediado pelas tecnologias digitais. Muitos precisaram ser mediados por tecnologias não digitais, por tecnologias analógicas, através de material impresso, através de livro didático. Mas os que puderam utilizar, os que tinham dentro de casa essa disponibilidade, tanto de conectividade com a rede mundial de computadores, isto é, a internet, ou o smartphone, esses aí puderam experimentar uma nova forma de se fazer a aula, de se produzir o conhecimento, de interação, de compartilhamento, de criação e de cocriação. E agora a gente já vai aqui para os agradecimentos e esperamos contribuir com a discussão e estamos aqui à disposição.